Oi, tudo bem? Seja bem-vindo! Meu nome é Matsi Hadas, eu sou artista e ilustrador. Eu resolvi gravar esse vídeo para te ajudar a pensar em novas ferramentas na hora de trabalhar com nanquim. Fica aqui então a lista desses 4 materiais que eu tenho certeza que podem fazer a diferença no teu Inktober esse ano. O primeiro material da nossa lista então é a Pentel Brush Pen. Por ter essa ponta pincel, que começa bem fininha e possibilita fazer traços bem grossos, ela é uma caneta extremamente versátil. Por isso, se eu tivesse que eleger um material para fazer todo o Inktober, eu com certeza escolheria ela. Claro, por ter essa ponta tão maleável, ela é uma caneta mais difícil de se usar, ou seja, requer alguma prática. Mas depois que a gente se acostuma com ela, fica muito gostoso de trabalhar porque a gente tem diversas possibilidades em um material só. E uma das coisas legais sobre essa caneta é que, assim como um pincel, ela vai deixar pequenas falhas e rugosidades nas linhas que vão permitir que nosso desenho tenha uma textura diferente. Ou seja, ela é uma caneta bem espontânea e deixa uma marca bem pessoal no nosso desenho. Próximo item da lista, então, são as canetas esferográficas. Ah tá, Matt, você vai dizer que dá para usar a caneta esferográfica para desenhar? Dá sim, e para falar a verdade, é ótimo. Nesse caso aqui, eu estou usando uma caneta da Uniball chamada Signo. Ela é uma caneta que tem bastante tinta e ela escreve de maneira bem macia no papel. Uma das vantagens das canetas esferográficas é que, como o próprio nome diz, esferográfico, ou seja, a ponta ela é uma pequena esfera, então é muito legal porque se a gente inclinar um pouquinho a caneta, a gente consegue diferentes efeitos. E também se a gente riscar rápido, não vai acontecer aquilo de faltar tinta no meio do traço, como muitas vezes acontece nas canetas de nanquim. Outra vantagem das canetas esferográficas é que elas vêm em várias cores. Além do preço, que convenhamos, é bem barato em comparação às canetas de nanquim. E já que a gente está falando em Inktober, outra coisa legal é tentar fazer esboços ou desenhar direto com a caneta esferográfica. É legal porque, como ela tem essa ponta meio macia, ela simula um pouquinho o efeito do lápis, e se a gente deixar a mão bem leve, a gente vai perceber que a gente consegue fazer traços bem sutis que realmente lembram os traços de um esboço. E o nosso próximo item então é o bico de pena. Eu acho que de todos os materiais que se usa para finalizar um desenho ou para desenhar mesmo com nanquim, talvez o bico de pena seja o mais folclórico ou aquele que fica no imaginário das pessoas. E isso não é por acaso. O bico de pena ele faz parte da história da ilustração. E é uma ferramenta que, se a gente aprende a usar, ela se torna muito simples e oferece diferentes possibilidades. O trabalho com o bico de pena já começa na escolha da ponta que a gente vai usar. Diferentes pontas oferecem diferentes resultados. Aqui no caso eu vou estar usando a ponta G, que significa General, ou seja, é uma ponta genérica que vai ter um traço que começa bem fino e conforme eu vou colocando mais força ou inclinando o bico de pena, ele vai se expandir para um traço bem mais grosso. E claro, para desenhar com bico de pena, a gente precisa do nanquim. No caso aqui, eu estou usando um nanquim preto da Winsor & Newton. Mas a gente tem várias opções de nanquins coloridos também. E isso é uma das coisas legais de desenhar com bico de pena, porque a gente basicamente tem uma haste, a ponta do bico de pena e o nanquim. E esses 3 itens a gente pode ter de diferentes marcas, diferentes modelos, tipos e fazer diferentes combinações entre eles. Ou seja, é um material que tem uma certa customização e cada artista, conforme os produtos que escolher, vai ter diferentes resultados. Caso tu ainda não tenha feito isso, também aproveita a oportunidade agora para se inscrever no canal e também aciona o sininho ali embaixo para receber as notificações dos novos vídeos. E o nosso quarto item é guache branca. Quando a gente está trabalhando de forma tradicional, a guache branca é muito útil. Com ela, a gente vai poder corrigir pequenos erros e também desenhar por cima do nanquim preto.
A guache pode ser aplicada tanto com um pincel, como se fosse uma tinta, como se a gente estivesse pintando com aquarela ou acrílica. E nesse caso, ter um pincel fino é bem importante para a gente conseguir fazer as linhas finas também. Ou também a gente pode usar essas canetas, como a caneta Posca, e ela também serve como se fosse uma guache branca, tem a mesma função. A vantagem da gente usar uma caneta Posca, por exemplo, é que ela é à prova d'água. Então se a gente estiver, por exemplo, trabalhando com nanquim aguado, não vai ter nenhum problema. Só um dos cuidados que a gente tem que ter é não usar ela em um papel muito fino, porque como ela é uma tinta, ela vai pesar no papel e pode deixar ele amassado ou enrugado. Se tu gostou das dicas, deixa aí teu comentário, e se tu tentou alguma delas, fala aí que eu quero saber como é que foi a experiência. Quando tu publicar lá no Instagram, pode me marcar lá que eu quero dar uma olhada. Então muito obrigado, pessoal, e até a próxima!